Que doideira, é um Camaro, né? Um Camaro amarelo, foi cantado em verso e prosa aí pelo sertanejo. Agora, Roberto, parece que o estado é grave do motorista, né? Gravíssimo, Michel, gravíssimo, viu? Detalhe, tá? O motorista era um policial militar de folga. Meu amigo, vou convidar toda a sua audiência, tá? Para seguir aqui no Fala Espírito Santo. Uma ótima tarde para você, Michel, e para o pessoal de casa também. Vamos seguindo, porque esse motorista, gente, policial militar de folga, ele perdeu o controle e bateu no poste. E as imagens, a gente já adiantou para vocês, são impressionantes. Nas imagens é possível ver que chovia no momento do acidente. Ele perde o controle e quase atropela uma mulher. Logo depois, ele bate no poste. O policial militar ficou ferido e foi socorrido pelo helicóptero Águia da PM. Em nota, o hospital informou que o estado de saúde dele é gravíssimo. E olha, gente, um hóspede foi flagrado pelas câmeras de segurança agredindo a recepcionista de um hotel em Curitiba. As imagens são revoltantes, olha aí, minha gente. As imagens mostram o rapaz mexendo no balcão da recepção, tá vendo ele ali agora correndo, né? E de repente ele sai correndo atrás da mulher que tenta fugir. Ele consegue acertar um soco na cabeça da vítima que cai no chão e ela continua sendo agredida. Olha o momento que ele corre ali e ele vai atrás dela, tá vendo? Olha só que violência que ele vai para cima dessa mulher. Ela disse à polícia que antes de tudo isso acontecer, ele teria tentado agarrá-la à força no banheiro, isso mesmo. Essa mulher, gente, teve fraturas expostas nas mãos, tá? Na mão, no antebraço e ficou com o rosto desfigurado. E esse covarde aí foi identificado, Jonathan Reinaldo dos Santos, de 24 anos, e foi autuado e teve prisão convertida em preventiva. A defesa dele diz que foi um caso pontual. Um caso pontual, isso é um absurdo, minha gente. É revoltante, né? E olha, uma paratleta que liderava uma competição de rua foi atropelada por um motorista que furou o bloqueio no trânsito e fugiu sem prestar socorro. Agentes orientavam o trânsito para garantir a segurança das atletas, quando o motorista de uma caminhonete vermelha desobedeceu a ordem de parada e avançou. Ele atingiu a para-atleta e acelerou, deixando a vítima para trás. O acidente também foi gravado pela câmera presa ao uniforme de um agente que estava no local. Apesar de não parar depois do atropelamento, o motorista da caminhonete foi alcançado pelos agentes de trânsito. Para! O teste do bafômetro deu positivo e o motorista foi preso em flagrante por embriaguez ao volante. A paratleta Marleide Salles da Silva, de 52 anos, liderava a prova no momento em que foi atropelada. Marleide quebrou as 2 clavículas, além de sofrer outros ferimentos pelo corpo. Eu estava em primeiro lugar, né, ali, e de repente aconteceu isso, eu nem vi e eu já acordei na ambulância. Mas graças a Deus, né, que foi um livramento, eu estou bem, estou com vida, né, então isso é que importa. A defesa do motorista não foi encontrada até o momento. A Federação de Atletismo do Amazonas informou que o evento foi realizado seguindo os procedimentos e protocolos de segurança exigidos para provas de corrida de rua. A federação também informou que a atleta envolvida recebeu apoio imediato no local. Agora eu chamo a sua atenção para esse caso que a gente vem acompanhando, né? Deixou todo mundo revoltado. Presta atenção. O dono do apartamento e pai de um dos acusados de participar de um estupro coletivo conversou com exclusividade com o jornalista Roberto Cabrini. A avó da adolescente, vítima da violência, também conversou com a equipe. Ela deu detalhes de como reagiu ao encontrar a menina logo depois do abuso. O que parecia um encontro de jovens no apartamento 601, agora é tratado como um crime. Quando eu cheguei em casa, eu encontrei em posição fetal. Aí eu sentei, foi onde ela conseguiu me falar. E eu falei, mas vamos à delegacia, filha. Só que antes eu gostaria de fazer uma pergunta. Você não precisa me responder se você não quiser. Eles te agrediram, te deixaram alguma marca? E quando ela suspendeu o vestido,
Doutor José Carlos, como pai, o que significa para o senhor ter o seu filho nesta lista? E eu, minha esposa e a minha família não concordamos com esse acontecimento, com esse tipo de relação entre as pessoas, a relação sexual entre as pessoas. Se meu filho errou, ele tem que pagar. O senhor perguntou para ele, filho, você cometeu isso? Ele disse que não, que foi um ato voluntário, que a menor teve relação com eles voluntariamente. Por ser filhos de pessoas públicas, acharam que de repente não daria nada. O que o seu filho admite? Admite que ela foi lá para o apartamento junto com os outros 5 meninos e eles ficaram lá juntos, ficaram lá. Ele admite relações sexuais? Sim. Admite o estupro? Não. Admite as agressões? Não, de forma nenhuma. Ele disse que ele particularmente não agrediu ninguém. E como ele explica as lesões sérias no corpo da vítima? Ele não explica porque ele disse que não foi ele. Se alguém fez isso nela, não foi ele. Eu não sei o que aconteceu com ela após ela ter saído de lá. O que significa isso na sua visão? Que eles não estavam fazendo nenhuma violência, senão a vítima teria gritado, teria pedido socorro. Talvez ela se sentisse impotente diante de 5 homens. Talvez, mas a forma como é que ela saiu, que ainda voltou e deu um beijo no rosto do menino e encostou a cabeça no ombro dele, eu acho que não, né? Mas isso não explica as lesões no corpo dela? Isso não explica a lesão no corpo dela, eu não posso explicar porque eu não estava lá. Ela chorava se tremendo toda, pedindo desculpas, se sentindo culpada, pedindo para que eu não tivesse vergonha dela. E eu falei que eu jamais teria vergonha dela. Que nada daquilo dizia sobre ela, que ela não tem. Dá um aperto no peito, né? Como mãe, como mulher, ouvir um relato desse. E olha, gente, no Dia Internacional da Mulher, mais uma tentativa de feminicídio. Um homem foi preso depois de invadir a casa da ex-companheira. Ele a atacou e também a irmã dela, tá? Tudo com uma faca. Fernando Gouveia de Menezes, de 40 anos, foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio. Ele não aceitava o término do casamento de 14 anos e invadiu a casa da ex durante a madrugada. Eu tô em choque ainda, né? Pra falar a verdade, bem assustada com tudo, raciocinando tudo que aconteceu. Ela foi atacada com uma faca no quarto enquanto dormia. A irmã dela, de 16 anos, também foi ferida pelo agressor. Ele que deu a facada em mim, que eu acordei no susto, eu já empurrei ele, que ele queria vir da segunda. Aí, como eu comecei a gritar socorro, a minha irmã veio para dentro do quarto. Nisso que ela abriu a porta dentro do carro e já deu a facada nela. Ela foi atingida onde? Ela foi atingida no rosto. Ela tá hospitalizada ainda porque ela precisa fazer um exame porque pegou bem na parte dos nervos a facada dela, mas ela tá bem. Fernando fugiu com a faca na mão, mas descartou o objeto na rua de trás da casa da família. Ele foi preso horas depois. Em depoimento para a polícia, o suspeito contou uma versão diferente. Disse que os ferimentos ocorreram durante uma discussão e uma tentativa de tirar a faca das mãos da companheira. A polícia representou pela prisão preventiva do autor do crime e pediu medida protetiva para as vítimas. Por muita sorte, o caso não terminou em morte como muitos outros. De acordo com dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública, 1.518 mulheres foram vítimas de feminicídio no Brasil no ano passado. Esse número representa, em média, 4 mortes por dia. No Dia Internacional da Mulher, uma caminhada na Avenida Paulista chamou a atenção para o tema. A mobilização teve como objetivo cobrar ações efetivas para o combate à violência contra as mulheres. A gente vê casos todos os dias, né? Então a gente espera que um dia acabe tudo isso. E olha só, uma psicóloga brasileira desapareceu na Inglaterra misteriosamente após viajar para uma pequena cidade do interior.
Essa pequena cidade portuária na costa da Inglaterra virou cenário de um mistério que intriga a polícia britânica. Uma psicóloga brasileira desapareceu sem deixar rastros. Vitória Figueiredo Barreto, de 30 anos, foi vista pela última vez aqui, na cidade de Brightlingsea. Desde então, investigadores tentam reconstruir os últimos passos da brasileira e entender o que aconteceu. Brightlingsea fica no condado de Essex, a cerca de 2 horas de Londres. Uma cidade pequena, conhecida pela tranquilidade e pela paisagem à beira-mar. Mas foi aqui que a viagem da psicóloga brasileira terminou de forma inesperada. Ela ligou para o pai, passa rápido para minha mãe. Vitória é psicóloga, natural do Ceará. Ela disse: mãe, eu estou muito cansada. Vitória, o que você acha de eu ir para Londres? Ela disse: eu vou comprar sua passagem agora. Nos últimos dias, ficou hospedada na casa da professora Liliane, da Universidade de Essex. As duas trabalhavam em um projeto para expandir a terapia comunitária integrativa no Reino Unido. Na segunda-feira foi planejado que eu apresentaria ela à universidade. Ela estava feliz, estava divertida. Mas no dia do desaparecimento, na última terça-feira, algo saiu do roteiro. Almoçamos na beira do lago, ela estava muito calada. E aí fomos andando até o ponto onde a gente se encontraria, 15 para 5 da tarde, para voltar para a nossa cidade. Mas aí ela não apareceu. Depois do almoço com Liliane, Vitória pegou um ônibus dentro do campus da universidade. Imagens da câmera de segurança de dentro do ônibus confirmam. Vitória aparece de óculos e com o capuz do casaco na cabeça. Foi a última imagem da brasileira. Foi exatamente neste ponto de ônibus que, segundo a polícia, a Vitória desembarcou. E aqui começa um dos maiores mistérios desse caso. Até agora, não existem imagens da psicóloga na cidade, mas o relato de uma testemunha que também passou por essa rua reforça a hipótese de que ela esteve na região. Ela foi vista na terça-feira, logo depois de descer do ônibus, por um casal. Ela pediu ajuda. E aí falaram que não, ela não poderia. Na quarta-feira, 12h30, esse mesmo casal viu ela andando com uma moça jovem, empurrando um carrinho de bebê. Horas depois, já durante a madrugada, a família teve acesso à localização do celular de Vitória. O sinal indicava um ponto no mar. Por volta das 8 da manhã, a localização simplesmente desaparece. O desaparecimento foi comunicado às autoridades britânicas e o caso agora está nas mãos da polícia de Essex, responsável pela região. Investigadores analisam imagens de câmeras, procuram possíveis testemunhas e tentam refazer os últimos passos da brasileira. A cidade de apenas 8.000 habitantes se mostra solidária e espalha cartazes e até kits como esse com itens de necessidade caso Vitória apareça. Enquanto a investigação continua, a família e amigos de Vitória tentam preencher as lacunas dessa história. Nós fomos conversar com o pessoal da Marinha para entender se ela poderia estar no mar. Eles disseram categoricamente, ela não está no mar. Transações financeiras nós não estamos tendo acesso. Então esses cartões são importantíssimos para a gente entender o que ela pode estar comprando, onde ela pode estar passando. Onde quer que você esteja, Vitória, queremos que você sinta que foi e continua sendo especial. E a minha esperança. E tem a hora que eu tenho tanta certeza que vou abraçar a Vitória. E olha só esse caso, gente. Uma loja de calçados ficou destruída depois de uma explosão. Só que não foi nenhum vazamento ou acidente. 2 homens foram flagrados colocando uma bomba na porta da loja. E detalhe, tá? Que eles saem andando pela calçada segundos depois que acontece a explosão. A sapataria ficou completamente revirada. Vidros quebrados, mercadorias e móveis espalhados pelo chão. Do lado de fora, mais estragos. Esse monte de ferro contorcido foi o que sobrou da placa metálica da porta. Um cenário que nenhum dono de loja gostaria de ver. É muita tristeza, né, que a gente trabalha muito. Né? Eu, por exemplo, trabalho muito.
Então, para você ver isso acabar em minutos, né, não é fácil. Os vídeos de monitoramento revelam o que causou toda a destruição. Era 7h54 da noite. 2 homens se aproximam da loja. Um deles se agacha enquanto o outro fica na tocaia. A qualidade deste vídeo não é boa, mas ela mostra o reflexo de uma chama 2 vezes. Em seguida, a dupla sai conversando e quase 3 minutos depois, uma explosão na porta da loja, bem no local onde os 2 homens estavam. Um dos suspeitos que aparece no vídeo usava uma camisa do Cruzeiro. Ao fundo, na esquina, havia naquele momento um grupo de torcedores do time celebrando a vitória sobre o Atlético pelo Campeonato Mineiro. No próprio circuito de segurança dá para ver a aglomeração. A explosão foi tão forte que os estragos não ficaram só na loja, não. Bem aqui na frente havia 3 carros. Todos eles foram atingidos e ficaram bastante danificados. Os proprietários já vieram, removeram os veículos e felizmente ninguém ficou ferido. O vidro dessa loja, que fica do outro lado da rua, também foi atingido e quebrado. Se tivesse passado alguém, tinha matado. A Polícia Militar e a perícia da Polícia Civil foram chamadas. Os agentes agora trabalham para identificar os suspeitos. Além das câmeras do comércio da região, na esquina também há câmeras do olho vivo. E essas imagens podem ajudar a identificar a dupla. Enquanto isso, a comerciante contabiliza o prejuízo e se junta a amigos para limpar a sapataria. Agora é trabalhar mais, né, para voltar ao normal, né? Se Deus quiser, Deus vai me dar força para isso. E a Polícia Civil está atrás de um homem que fingiu ser policial federal para evitar que funcionários da concessionária de energia fiscalizassem o relógio de energia elétrica do apartamento onde ele mora. Olha só. O homem chega ao hall do prédio na Tijuca, zona norte do Rio, de boné branco e uniforme. Ele senta no sofá. Segundo testemunhas, o morador e suposto policial federal estaria ali para constranger funcionários da Light, que faziam uma vistoria do relógio do apartamento dele. Esse morador ficou exaltado diante da ciência de que aconteceria uma fiscalização. De início, esse morador vestia roupas normais, casuais de quem estaria em casa, e ao saber que a fiscalização aconteceria, subiu até a sua residência e fez uma troca de roupa. André Luiz Pires dos Santos, de 37 anos, apresentou o distintivo. Estava com coturnos e aparentemente tinha uma arma na cintura. Tudo isso, porém, não passava de uma grande farsa. Segundo as investigações, o homem se apresentou como agente federal e exigiu que a equipe da Light deixasse o prédio imediatamente. Ele ainda teria dito que não adiantava nem procurar a polícia, porque ele próprio já era policial. Mas os funcionários não se intimidaram e vieram até a delegacia. Diante da gravidade do que foi relatado, 2 policiais foram designados, policiais civis foram designados para irem até o local e avaliarem o que estava acontecendo. Nós verificamos que, de fato, o investigado, André Luiz, não é oficialmente um agente da Polícia Federal, muito menos possui nem posse nem porte legais de arma de fogo. E diante dessa suspeita de que existiria uma arma ilícita nesse cenário, foi autorizada a entrada na residência do morador. Dentro do apartamento, agentes da Polícia Civil encontraram diversos objetos que reforçam a suspeita de que André costumava se passar por policial federal. No meio do material apreendido havia camisas com a inscrição da Polícia Federal e o nome André Pires, além de coturno, distintivo falso, colete, 2 armas falsas e um par de algemas. Os agentes também apreenderam câmeras fotográficas profissionais, telefones celulares, aparelhos eletrônicos e diversos documentos. Tudo foi recolhido e será periciado. André fugiu antes da chegada da polícia. O curioso é que ele já residia nesse local há 6 meses, mas apesar disso, dentro da residência não existiam muitos itens pessoais de quem reside de forma regular. Era como se fosse mais um depósito, o lugar em que ele guardava todos esses itens. As investigações continuam para localizar o suspeito e descobrir por que ele se passava por policial federal. Existem fortes indícios de que ele usava essa suposta identidade policial para facilitar e praticar outros crimes. Em razão disso, ele está sendo investigado não só pelo crime de usurpação de função pública, falsificação de selo e sinal público e eventuais crimes que forem encontrados no curso da investigação.
E agora eu chamo a sua atenção para essa história porque um homem foi preso em flagrante por importunação sexual contra uma empresária. Isso aconteceu dentro de um supermercado. Mas um caso que deixa a gente revoltada, né? Dá só uma olhada nas imagens. A empresária escolhia produtos no setor de hortifruti quando o agressor se aproximou. O corredor é estreito, mas, em vez de pedir licença, o homem forçou a passagem e tocou o corpo da vítima. A vítima assediada é a empresária Luciana Santiago, que fazia compras no mercado em São Paulo. Não dá para passar duas pessoas, não dá. Se pelo menos tem um local mais amplo, ou pelo menos, olha moço, se me dá uma licencinha, eu iria encostar, moço, por favor, passa, né? O suspeito foi identificado como Elias Nunes da Silva, de 32 anos. Ao ser questionado pela vítima sobre o comportamento dele, a resposta causou ainda mais revolta. Ele falou que é do Maranhão. Ele falou, moça, mas isso daí é normal. Eu falei, mas normal o quê? Eu não estou entendendo. É normal você passar a mão em mulher? Aí ele ficou sem resposta. Depois de ser confrontado e detido por clientes e seguranças do supermercado, esse homem aproveitou um descuido de todos ali e correu por um quarteirão inteiro. Mas logo ele foi alcançado e preso pela polícia. Elias Nunes foi detido por importunação sexual. Nossa produção não conseguiu contato com a defesa dele. Para Luciana, a data que deveria ser de celebração e respeito terminou em uma delegacia. Ainda mais hoje, né? Hoje, o Dia Internacional da Mulher, lógico, não tem dias, né? Isso não era para acontecer nunca. Mas assim, sabe quando você se sente vulnerável? Se sente assim, nossa, eu me senti um lixo na hora, na verdade. Porque eu fiquei sem reação. E a mulher sente, tá? A mulher percebe de fato se é um esbarrão, se não é. Isso é revoltante. Quer ficar mais revoltada aí? Então escuta essa história, gente. Ó, tá difícil ser mulher nesse país, tá difícil ser mãe de adolescente. Um homem de 51 anos foi preso depois de abusar sexualmente de uma menina de 13 anos. Isso na praia, tava acontecendo ali na rua. Gente, para. Marla Bermudes, minha amiga, eu vou te contar, é cada história uma pior que a outra. Boa tarde. Boa tarde para você, Robertinha. Foi o que você disse, tá difícil mesmo. Ontem, um dia em celebração, a mulher aconteceu um negócio desse numa praia, num local cheio de gente. Sabe o que eu fico me perguntando, Roberta? Se um cara desse, um sem vergonha de 51 anos, faz um negócio desse numa praia, cheia de gente, na frente da família da menina, o que o cara desse não faz escondido? Sem ninguém ver, fora do holofote? Tenha misericórdia. Olha essa história que aconteceu nas praias aqui de Vitória. Foi uma praia da Enseada do Suá, em Vitória, capital do Espírito Santo. Esse homem já estava olhando a menina, só que até então, ela tem 13 anos, tá? 13 anos, uma criança. Só que até então a família não tinha percebido. Quando ele se aproximou da menina, a menina brincando, ele se aproxima, passa a mão nos seios da menina e no corpo dela, na frente de todo mundo. Passa a mão, encosta a menina e vai embora. A menina, coitada, ficou desesperada. Na mesma hora, a família dela, e graças a Deus que essa jovem tinha família, né? Correu, chamou a autoridade de segurança, guarda municipal, polícia acionados. Rapidamente, uma viatura da guarda, inclusive, estava passando no local, recebeu a denúncia, fez a abordagem a esse homem que assumiu, tá? Que assumiu, eu cometi um erro, realmente eu fiz uma coisa errada. É um sem vergonha, né? Como diz Michel Bermudes, os canalhas envelhecem. E esse tem 51 anos de idade, foi levado para a cadeia, está preso e o que ele cometeu é um crime. Não se pode. Agora eu lembrei, sabe do quê, Robertinha? De uma imagem que viralizou na sexta-feira, se não me engano, da semana passada, de um homem em um mercadinho em São Paulo, se aproximando da menina, ali cheio de câmera, né? Mercado de condomínio, tem câmera para tudo quanto é lado. O cara se aproxima da menina, 14 anos de idade, e encosta nela com o órgão genital e sai como se nada tivesse acontecido. Um cara com carteira assinada, trabalho, com tudo, acima de qualquer suspeita, né? Pra você ver, a mesma coisa aconteceu aqui no Espírito Santo, só que numa praia cheia de gente. O cara tá preso agora e tomara a Deus que essa menina não fique com traumas, né, Robertinha? A gente estava usando esse mesmo exemplo hoje na redação Produzindo Fala Espírito Santo, a gente comentou exatamente sobre isso. Agora, sabe qual é a diferença hoje que a gente precisa se fortalecer, Marla? As vítimas denunciarem.
Que bom que essa menina de 13 anos, né, conseguiu ter todo o apoio ali da família dela para dar o veredito e entender o que estava acontecendo. E esse caso que você trouxe agora, né, relembrando do que aconteceu semana passada, que a gente também mostrou aqui no Fala, tinha câmeras de segurança. Ou seja, as máscaras estão caindo e a gente precisa continuar se fortalecendo e denunciando. Obrigada, tá, minha amiga? Um beijo para você. Vamos seguindo agora aqui, vamos falar de um assunto que mexe com muitas mulheres, que é o quê? A diferença na renda de mães solo em comparação a pais casados. Escuta só, dados de uma pesquisa do IPEA, o Instituto de Pesquisa Aplicada, mostram que essas mulheres ganham até 40% menos. O Brasil tem hoje, gente, 11 milhões de mães solo. E essa diferença é ainda maior quando levamos em conta outros indicadores. Além de ganhar menos, apenas 50% das mães solo têm emprego fixo, com carteira assinada, e somente 28% contribuem para a Previdência Social, enquanto entre pais casados, 54% pagam o INSS e garantem, né, alguma renda na velhice. Agora vamos lá, o que explica, hein, gente, tanta diferença? A gente sabe que o mercado de trabalho não abre portas para essas mulheres, né? Que mãe solo tem mais dificuldade para ter acesso à educação e muitas vezes, além de cuidar sozinha dos filhos, a gente sabe que essa realidade ainda precisam às vezes cuidar o quê? Dos pais, trabalham mais e ganham menos. Essa é uma realidade muito difícil. Então a gente vai bater um papo sobre esse assunto. Aqui no nosso estúdio a gente recebe o psicólogo Patrick Barbosa. Obrigada, Patrick, pela sua presença, viu? E a gente também recebe aqui a Amanda Lopes. Obrigada, Amanda, pela sua participação. Você se identifica, olhando, né, ouvindo dados dessa pesquisa, você entende dessa realidade, Amanda? Boa tarde, Robertinha. Boa tarde a todos do Fala. E como me identifico, Robertinha? Porque quando eu era casada, minha realidade era outra. Eu tinha emprego fixo, eu tinha casa, moradia fixa, né? Eu trabalhava em empresas de carteira assinada, tudo bonitinho. Aí, muito passado o tempo, veio minha gestação, minha gravidez. E aí eu tive a minha filha. E depois que eu tive ela, a minha realidade foi outra. Porque ao sair do hospital, eu descobri que eu estava saindo do hospital não só com a criança, que era o meu desejo, mas com a criança PCD. Então, ali eu já sabia que tudo ia mudar na minha vida. E após isso aí, eu ainda convivi com o pai dela 2 anos, aí veio a separação. Aí tudo piorou. O que já estava difícil, se tornou muito pior. Porque eu já era uma mãe solo, uma mãe de PCD. Não ia conseguir voltar para o mercado de trabalho, porque ela nasceu com vários problemas de saúde, então ela dependia de mim 24 horas por dia. E aí eu tive que aprender a me virar naquilo que eu já fazia antes, mesmo trabalhando formal, a trabalhar informal. A fazer diárias, a fazer demandas, sendo eu dona do meu trabalho. E aí foi se tornando mais difícil ainda. Quando eu achei que ia ser mais fácil, por eu estar trabalhando, né, trabalho informal, eu mesmo cuidando da casa, cuidando dela, trabalhando em casa, tudo ficou muito pior, né? Porque aí, quando ela adoecia, eu ia para o hospital, então, quer dizer, eu não tinha uma renda fixa. E aí, se eu estivesse no hospital com ela 3, 4 meses, igual ela sempre ficou internada há muito tempo, eu não tinha renda fora, eu não tinha como trabalhar, e eu não tinha como receber. Porque tudo estava se tornando cada dia mais difícil. Entendeu? Patrick, explica pra gente, né, o que está por trás dessa realidade, se a gente parar para pensar que uma mãe solo ganha 40% menos que pais casados. E a gente sabe, né, fazendo um relance rápido, como que é a vida de uma mãe solo. Isso aqui ela trouxe pra gente um ponto, uma gota no oceano, né? O que está por trás disso? Boa tarde, Roberta. O que acontece? Quando a gente para poder olhar o cenário,
e ela descreveu muito bem, né? A gente descreve ele em 3 partes, 3 etapas, né? Para mãe solo. Ela vem de um relacionamento onde ela está trabalhando, produtiva, né, sendo remunerada. A gente sabe que a mulher, naturalmente, ela já ganha menos do que os homens, não importa se tem filho ou se não tem, né? Então, mas ela está ali competitiva no mercado. Casa, engravida, já diminui o percentual de salário, já diminui a possibilidade de trabalho. Se separa, vira mãe solo. Aí acabou. Infelizmente, a realidade é essa, porque a empresa começa a olhar para aquela pessoa não como um funcionário produtivo, mas um funcionário que vai dar atestado, que vai faltar, que a produtividade vai cair e que vai aumentar a despesa da empresa. Não é mais uma pessoa útil dentro da empresa. Então, o olhar do mercado é que mulher solo, mãe solo, ela é um fardo, ela é um peso realmente dentro da empresa, porque ela não é mais uma pessoa que a empresa pode contar. E sendo que, mais do que nunca, essa mãe precisa desse trabalho, né? Ela está sozinha, praticamente sozinha, porque essa é uma realidade, ela está sozinha nessa luta de batalhar para colocar o pão em casa, para cuidar da criança, garantir o sustento. E você, qual é a sua opinião sobre esse assunto? Manda pra gente a sua participação. Você acredita, de fato, que mães solo sofrem um certo preconceito no mercado de trabalho, por exemplo, né? O que acaba acarretando, então, a um salário 40% menor em comparação a pais casados? Já temos relatos aqui. Boa tarde, Roberta. Alessandra de Nova Carapina, parabéns pelo Dia da Mulher. Eu fui mãe solo, eu tive ajuda da minha família e o pai do meu filho nunca contribuiu com nada. Até hoje, isso é uma realidade que nós, mulheres, sofremos. Eu acho que a lei tinha que olhar para nós, né, mãe solo. Boa tarde, Roberta. Eu sou mãe solo de uma menina com necessidades especiais. Eu abri mão da minha vida para cuidar dela. Cadê? A pessoa ainda diz assim, eu recebo BPC agora, né? O governo ainda está ameaçando cortar o benefício, o pai dela não me ajuda. É muito difícil. Como é que fica o psicológico dessa mãe solo? Complicado, né? Vamos saber daqui a pouquinho aqui com a Amanda. Boa tarde, sou Pamela, mãe da Maria Elisa, de 5 anos, sou mãe solo, pago meu MEI, faço faxina uma semana e na outra eu fico com ela para ir nos médicos. A escola também, no sábado faço unha, o pai somente é pensão. É uma dura realidade, porque ainda assim, quando o pai ainda contribui, né, com a pensão, porque na verdade é um direito da criança, essa pensão, e a presença dele, quem pega na escola, quem leva para a escola, quem leva para o médico, a mãe está sozinha nessa jornada. Boa tarde, eu conheço uma mãezinha guerreira, um exemplo em Taboazeiro, falando dessa mãezinha. Tá vendo? Então, as pessoas entendem, quem está por perto, né, que às vezes acaba se tornando ou um ombro amigo ou uma rede de apoio, sabe como é que é dura a realidade dessa mãe? Como é que fica o seu psicológico diante disso? Se não bastasse esse prejuízo, essa questão financeira e o psicológico, Amanda? Não é fácil, tá, Robertinha? Assim, a gente tem que se apegar muito a Deus e o amor que a gente tem aos filhos da gente. Porque você sempre fala assim, se eu morrer hoje, amanhã, né, é 2 dias. Mas depois que você se torna mãe, você nunca quer ouvir mais essa palavra. Se um dia eu tiver que morrer e deixar meu filho, pelo menos eu penso assim, Robertinho. E eu acho assim muito difícil, porque a sociedade em si olha a gente com os olhos muito diferentes. Ainda existe isso, o que não deveria mais existir. Né? Porque hoje em dia tem cartazes, tem tudo reforçando. E assim, ainda assim, você tem um currículo bonito, igual eu tenho muitos cursos, né? Que eu sempre tive a oportunidade, antes de ter a Jéssica, de fazer muito curso. Tem um currículo bonito, aí você chega na empresa e a empresa pergunta, por que você está tanto tempo fora do mercado? Aí você vai explicar. Aí eles falam bem assim, realmente ser mãe, não é nem ser mãe solo, eles justificam isso pra gente, eles justificam assim, eu escuto direto, ser mãe de PCD é muito difícil trabalhar, porque às vezes a criança nem tem nada e vocês querem justificar em cima da criança, sua falta. Você já ouviu isso? Eu ouço direto, Robertinha. Por isso, eu tive a necessidade de optar em fazer minha diária trabalhar para mim. Porque aí eu trabalho com o meu dia. Você está fazendo o que hoje? Hoje eu sou passadeira e cozinheira. É interessante trazer
esse recorte aqui na vida da Amanda, porque isso representa a realidade de muitas dessas mães solo. Porque muitas acabam indo para serviços domésticos. E aí é um ciclo que fica difícil sair dessa vida. Na verdade, Patrick, porque é o que dá autonomia, entre aspas, para essa mãe, quando ela de fato precisar sair, se ausentar para a criança, mas dali ela não tem uma outra oportunidade de crescimento, né? Sim, a gente vê muito essas mães migrando para o mercado, vamos colocar assim, o mercado informal, né? É feio usar essa palavra, mas a gente vai usá-la só para ilustrar. Vai para a cozinha, vai para serviços domésticos, vai para passadeira, manicure, tudo o que dá flexibilidade de horário, né? E não tem a pessoa não fica presa aos horários de trabalho. Porém, o trabalho ele não para, ela não tem tempo para poder estudar, não tem tempo para fazer um curso, até mesmo dentro da área que ela faz. Por exemplo, né, cozinheira, mas não tem tempo e muito menos condição financeira para fazer um curso de gastronomia, um curso de qualquer coisa dentro dessa área para aprimorar o trabalho dela. Então, a mãe realmente é uma mão de obra sucateada. Quando volta para o mercado de trabalho, não tem espaço. Está falando do tempo, né? Eu até trouxe anotado aqui um dado. Escuta só quanto que uma mulher, uma mãe solo, nesse caso que a gente está trazendo como recorte aqui na entrevista, somada às horas de trabalho não remunerado, né, serviços domésticos, com trabalho remunerado, dá 58 horas, tá bom, minha gente, por semana, enquanto os homens trabalham uma média de 50 horas. Não há uma desproporção pensar que se a mulher trabalha mais, ela não deveria ganhar mais? Os homens trabalham menos e ganham mais. Ninguém está querendo criar aqui um embate, mulher contra homem, homem contra mulher, não. Mas a gente está fazendo uma análise sobre a realidade da mulher. E essa mulher fica exausta. Sim, ela fica exausta, desmotivada. O feminino vai embora, porque é natural você ver essa mulher deixada de lado, não tem mais vaidade, não se cuida, né? A vida, ela se torna a vida dos filhos. Ela vive em função do outro. A vida dela é trabalhar e cuidar de casa e dos filhos. Olha só, vamos ler mais participações. A mãe solo, ela produz menos se tratando de empresa, a pessoa falando. Se for uma empresa pequena, a mesma não tem condições de arcar com os custos dessa funcionária. Boa tarde, me chamo Misiane. Geralmente, nas entrevistas de emprego, a principal pergunta que é feita quando sabem que somos mães é: você tem rede de apoio? A empresa pergunta. Se precisar, com quem fica a criança? Ou seja, o preconceito de que uma mulher não pode ser mãe e ainda ser uma funcionária realmente, né, funcional no local de trabalho já começa na entrevista. Boa tarde, Alberta. Sou mãe solo, meu filho é especial e vivo só com o BPC. O pai não dá pensão. Esse comentário a gente acho que já trouxe para vocês. Boa tarde. Eu tenho uma empresa e lá 90% dos funcionários são mães solo, com mais de um filho. Temos muito carinho e respeito, inclusive para a maior idade, 45 mais, a pessoa fala. Somos Jacaraípe, me chamo Marcelo. Ô Marcelo, que bacana. Aí você certamente deve saber a importância de trabalhar, de ter esse grupo de funcionárias, né? O porquê. Isso, de fato, o Patrick também está aqui com a gente, ele como psicólogo pode dizer de que maneira essas mães solo, que sabem arregaçar as mangas e enfrentar a vida, pode contribuir para uma empresa, para o crescimento dessa empresa, Patrick? Quando a gente pensa nesse perfil mãe solo, ao contrário do que a empresa acha, é a pessoa que realmente necessita do trabalho. E aí, quem precisa dar valor, né? Que precisa daquele dinheiro, que dá valor ao trabalho e que dificilmente vai dar uma desculpinha de dor de cabeça para não ir trabalhar. O atestado, quando ele aparece por uma necessidade real. E não porque estava de ressaca do fim de semana e não quis ir trabalhar. Então, é uma mulher que ela vai produzir mais, naturalmente, porque ela necessita daquilo, então ela vai querer entregar-se o máximo do que as outras pessoas. Tem mais relatos. Roberta, boa tarde. Também optei em fazer faxinas, pois assim tenho mais tempo para cuidar do meu filho. O pai não é presente.
né? Na verdade, das opções que tem, foi uma escolha sua ou foi o que de fato acabou dando para fazer, Amanda? Na verdade, ambas partes, né, Robertinha? Tanto foi uma escolha, porque eu faço aquilo que eu gosto, né? O que eu realmente sempre gostei de fazer. Afinal, tudo que eu faço, eu gosto. Que eu faço com amor, quero entregar com excelência, né, os meus clientes. E também pela necessidade de estar mais tempo com ela. Porque eu sou a mãe solo sem rede de apoio. Eu sou aquela mãe solo que eu tenho que levar ela de manhã para a escola. Às vezes não tenho diária, por ser longe. Eu tenho que ficar esperando ela na porta da escola. Ela estuda integral? Sim, mas esse ano não começou ainda. Então, assim, eu não peguei minha demanda ainda justamente por isso. Mas Entendeu? você conseguiu vaga em Não, ela tem vaga escola integral. Mas não começou ainda vai começar. O que, a aula? É, as aulas integral. Ah, as aulas, então quer dizer, ela está estudando só meio período? Só meio período. É interessante você trazer esse relato aqui de escola, a escola é o que, municipal? É, estadual. Estadual. Interessante você trazer esse relato aqui, porque esse estudo que foi realizado apontou como uma saída para essas mães, é o quê? Justamente o ensino integral. Porque você sabe, você vai lá colocar seu filho, vai estar ali num tempo produtivo, né? Tá no local que a gente acredita ser seguro, mas apenas 23%, gente, das crianças, na verdade um dado até menor que esse, em torno de 21% dessas crianças até 3 anos, por exemplo, Patrick, conseguem vaga em creche, escola integral. Essa mãe, essa realidade dessa mãe, isso é uma necessidade. E a gente não vê esse amparo do Estado também. Há uma deficiência nisso? Há uma deficiência, a gente não sei trazer em números, mas se a gente parar para poder fazer uma proporção do aumento da população para a quantidade de creches e escolas com disponibilidade de tempo integral, é insuficiente para a demanda necessária. Então, se a gente parar, né, a pessoa conhece você de Taboazeiro, né? Então, assim, a região ali de Maruípe, da Grande Taboazeiro, é uma região onde você tem muita criança, você vai ter uma demanda muito grande, uma necessidade muito grande de escola, tanto municipal quanto estadual, com essa finalidade, e creches. Mas você vê que setorizando os lugares ainda é insuficiente. Aí você tem uma pessoa que sai de Taboazeiro e vai levar a criança para estudar lá em Jardim da Penha, porque lá tem vaga, lá tem escola. Então, o tempo de deslocamento dessa mãe também faz com que ela se torne ainda mais, vamos colocar assim, imprópria para o trabalho. E aí, você chega numa entrevista, a pessoa até escreveu aqui para a gente, você chega numa entrevista, a primeira pergunta que te fazem, né? Você tem filhos? Qual é a idade? E aí, se falar que ele é especial, acabou a entrevista. Olá, boa tarde, esse assunto é muito real e ninguém enxerga. Boa tarde, sou mãe solo, meu filho é especial, tem 37 anos, o pai não ajuda em nada. Aí essa mãe tem que se desdobrar no mercado de trabalho. Mas que mercado? Se ela já não consegue se inserir novamente nesse mercado, tá complicado, né? Aí acaba ganhando 40% menos, aceitando qualquer vaga que tiver, do que tiver, ela acaba topando. Boa tarde, eu fui solo, criei 5 filhos, o pai não ajudou em nada, passei muita necessidade, só não entendo que a lei, a mulher tem que se virar. O pai, a lei não obriga. Boa tarde, eu optei por vender produtos e fazer costura em casa, já fiz faxina também. Hoje, aqui em Vila Velha, precisaria de mais creche, é o relato de uma telespectadora. E quer ver um outro ponto importante também que esse estudo trouxe, gente? Que apenas 28% dessas mulheres contribuem com o INSS, né? Pensando ali na velhice. E você, Amanda? Você consegue? Sobra alguma coisa para você pensar na sua previdência? Eu tive que parar. Precisei, Roberto, porque estava faltando. Entendeu? Ou eu continuava contribuindo, ou eu arrumava outro meio para ganhar aquele que eu estava investindo no INSS, entendeu? Na contribuição lá. Aí eu tive que dar uma parada. E aconteceu que aí eu parei mesmo, porque ano passado eu tive o benefício da minha filha cessado. Então agora, em minha outra preocupação esse ano.
além de não ter o benefício dela, porque foi cortado, né? Foi cortado assim, sem eu ser comunicada em qualquer espécie. Então, assim, agora tem a preocupação de que era uma renda que me ajudava, e agora eu estou sem ela, então esse ano eu estou tendo que me desdobrar, mais ainda. Aí eu levo ela para a escola, vou a pé para minha diária, porque eu não posso nem pagar passagem, porque o passe livre é dela. Eu só tenho direito quando eu ando com ela. Sem ela, eu tenho que ir a pé para minha diária e voltar das diárias a pé para ir buscar ela na escola. Ela estuda em Goiabeiras. Patrick, essa mãe, ela não consegue nem planejar hoje e nem a longo prazo. Como é que fica o descanso dessa mãe? Não descansa, né? Você vê essa mãe, ela o tempo inteiro correndo atrás. Ela não tem, ela fica fazendo conta, né? Se paga o INSS para ter o direito a uma aposentadoria, ou se compra comida para casa, ou se paga uma conta de luz, ou se paga passagem para poder trabalhar. Então, o tempo inteiro é equilibrando a vida para realmente continuar sobrevivendo. Então, infelizmente, a gente tem hoje mães solo sobrevivendo e não vivendo. Olha esse relato, trabalhei durante 24 anos da minha vida, pedi conta da empresa onde eu trabalhei por 19 anos e acho que deu para entender que ela pediu conta por necessidade, né, com 2 crianças, uma autista, e essa mãe estava entrando em depressão. Hoje eu estou desempregada, não consegui auxílio, estou tentando vender produtos. Boa tarde, eu optei por vender produtos também. Olha só os relatos que estão chegando. Mais e mais comentários aqui, olha. Boa tarde, Roberta, também optei em fazer faxinas, pois assim eu tenho mais tempo para cuidar do meu filho, já que o pai também não é presente, né? E Amanda, você acredita que, por exemplo, nessa possibilidade da escola integral, você vê isso na prática como algo que realmente poderia dar um período ali para que a mãe conseguisse ter um tempo produtivo, para ter mais, né, chances de aumentar esse salário? Com certeza, e muito, Robertinho. Igual se Jéssica ficasse no integral o dia todo, porque no caso ela não fica o dia todo, ela faz um contraturno até as 14h40 só. Então, quer dizer, aonde eu estiver trabalhando, eu tenho que me deslocar de lá e pegar ela antes de 3 horas. Né? Às vezes acontece acidente e você tem que estar dentro do ônibus ali, você tem que ficar ligando para a escola e comunicando. Você está chegando, e aí eu tenho que me desdobrar naquela diária para conseguir pegar a Jéssica na escola e ir embora. Porque depois não tem como eu voltar mais para a diária. Então, assim, é muito difícil, é muito complicado. E eu teria um tempo para fazer curso, porque eu sou passadeira, eu nunca fiz um curso. Eu me especializei fazendo essas diárias na casa dos clientes. Eu sou cozinheira, eu me especializei cozinhando ali. Eu não tenho um curso, mas eu queria ter um curso, né? Eu queria poder fazer outros cursos também que eu gosto, em outras áreas que eu gosto também, para mim ir especializando mais ainda, pegando mais conhecimento. Essa é a realidade, né? Tem mais um comentário aqui. Boa tarde, Roberto, sou mãe solo, eu tenho 2 filhos, trabalho no comércio como vendedora há anos, não tenho rede de apoio, o pai dá a pensão, mas não pega, é desafiador todos os dias, no finais de semana, então eu passo um perrengue para trabalhar. Eu estava conversando com uma mãe também, que ela poderia participar com a gente hoje aqui, no bate-papo, e ela disse, o pai do meu filho é um militar, eu estou aqui trabalhando, sabe como, Roberto? Fazendo faxina. E essa é a realidade. Fica complicado para essa mãe. Obrigada, Patrick, pela sua participação com a gente. Viu? Uma ótima tarde. Obrigada também, Amanda, por nada, pela Robertinho. sua contribuição. Dá um beijo na Jéssica, tá? Sim. Vamos seguindo agora aqui, gente, porque vai ser enterrado agora à tarde o corpo do empresário que morreu em um acidente de moto aquática. O acidente aconteceu na tarde de ontem no canal de Camburi, aqui em Vitória. Renan Pedro Figueiredo, de 35 anos, era quem pilotava e tinha acabado de comprar. Ele bateu de frente com outra moto aquática que era pilotada pelo tio dele. Renan chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Segundo a Capitania dos Portos, todos os documentos, tanto das motos quanto dos pilotos, estavam em dia. E o acidente vai ser investigado.
E novas imagens, áudios e laudos vão ajudar a esclarecer o caso da policial encontrada morta em casa. O material recolhido pela polícia mostra as ligações do marido de Gisele para o socorro, mas também mostram que ele tomou banho logo depois da polícia chegar. Detalhes da cena do crime também chamam a atenção dos investigadores. Gisele Alves Santana era soldado da Polícia Militar de São Paulo desde 2014. Ela era mulher do também policial militar Tenente-Coronel Geraldo Neto, de 53 anos. Eles se conheceram em 2021 e se casaram 3 anos depois. Desde que se casaram, Gisele e Geraldo vieram morar nesse condomínio, na região central de São Paulo. A filha de um relacionamento anterior de Gisele, que agora tem 7 anos, também vivia com o casal. Em meados do ano passado, a relação começou a ser marcada por momentos de tensão. Foi no apartamento em que morava que a policial militar perdeu a vida. Gisele morreu no dia 18 de fevereiro. Foi o disparo de uma pistola que tirou a vida dela. O marido era a única pessoa no apartamento. Geraldo liga para o resgate. Bombeiros de emergência? Ele está nervoso, informa o que aconteceu e já passa o endereço. Ela ainda está viva, ela está respirando. Foi agora isso? Agora, faz 1 minuto, ela está respirando ainda. Por favor, manda o resgate dela. Geraldo também liga para a polícia. Polícia Militar Emergência. Ele se identifica e diz que a esposa tirou a própria vida. Manda o resgate, uma viatura aqui agora, por favor. Meu Deus do céu, Senhor Jesus. No primeiro boletim de ocorrência, o caso foi registrado como suicídio. Geraldo relatou à polícia que o relacionamento entrou em declínio quando ele mudou de local de trabalho. Disse que as discussões eram provocadas por calúnias de subordinados que enviavam para Gisele imagens feitas com inteligência artificial de supostas traições. O casal passou a dormir em quartos separados. Segundo o oficial, 5 dias antes de morrer, Gisele pediu o divórcio. Estas imagens são do dia anterior ao que Gisele foi encontrada morta. Ela vai para a academia, parece viver uma rotina normal. Segundo o relato do marido, neste mesmo dia à noite, eles conversaram por 2 horas e na manhã seguinte ele diz ter comunicado que concordava com a separação. Tudo teria acontecido depois disso. No depoimento à polícia, o tenente-coronel disse que tinha entrado no banheiro para tomar banho. Cerca de 1 minuto depois, ouviu um barulho. Inicialmente pensou que era a batida de uma porta. Quando saiu, viu Gisele caída no chão da sala. Ela estava com a arma na mão e sangrando na cabeça. Uma foto do corpo de Gisele logo depois do tiro mostra a arma na mão dela, mas não existe comprovação de que a imagem confirma que ela tenha tirado a própria vida. O advogado de defesa solicitou a inclusão do registro ao inquérito do caso. Se ela tivesse cometido suicídio, dificilmente esta arma estaria na mão dela. Nunca, viu? Ela jamais ia deixar a filha dela sem ela. Nunca. Estas imagens são do circuito de segurança do prédio onde o casal morava. Geraldo está de bermuda, sem camisa, andando de um lado para o outro. As equipes de resgate já estavam a caminho. Após a retirada do corpo, o tenente-coronel pediu para voltar ao apartamento. Ele queria tomar banho. Se alguém o autorizou, errou. Macularam ali, mexeram na cena do crime, dificultando uma perícia. Isso é fato. Essas imagens são da câmera de segurança do corredor do apartamento. Um detalhe na sala chama a atenção. Um rodo ao lado de um pano e produto de limpeza. A polícia técnico-científica também encontrou vestígios de sangue ainda não identificado no boxe do banheiro. O tiro que matou Gisele saiu da pistola Glock calibre .40 do tenente-coronel. Ele disse que ela pegou a arma que ele guardava no quarto em que dormia. A polícia apreendeu a pistola, 2 carregadores e cartuchos, além de 3 celulares e uma bermuda de Geraldo. O exame residuográfico não encontrou sinais de pólvora nas mãos de Gisele nem do marido. A mãe disse que a filha vivia uma relação abusiva e sofria violência psicológica. Eu não posso usar um batom que ele fica reclamando. Mãe,
Se eu coloco, né, uma calça jeans, ele fala assim, né, pra que essa calça jeans ligada? Viu? Tudo. Né, um batom, uma roupa, viu? Perfume. Pra que, né, você colocar perfume? Para os outros homens sentir seu perfume? Ela falava isso para mim. Em nota, a defesa do tenente-coronel disse que até o momento ele não é investigado, suspeito ou indiciado no procedimento em curso e permanece à disposição para colaborar com a completa elucidação dos fatos. E agora a gente vai atualizar o estado de saúde do vovô Anésio, de 88 anos. O influenciador passou por uma cirurgia depois de sofrer uma queda dentro de casa. Vovô Anésio fraturou o fêmur depois de tropeçar na quina da cama e cair no chão. O vídeo do acidente doméstico foi compartilhado pelo neto dele, Caio Fiore, no perfil dos dois do Instagram, que soma mais de 6 milhões de seguidores. Você fica dormindo lá na minha cama, lá, ó, troca o lençol, troca tudo. Que se você soubesse o gosto que eu tenho de dormir no sofá, você nem queira saber. O vovô Anésio fez a sua cirurgia, deu tudo certo com a sua cirurgia. O neto do vovô Anésio também tranquilizou os fãs com a notícia de que a cirurgia foi realizada com sucesso e que tudo correu bem durante o procedimento. Porém, por conta das condições de saúde e das comorbidades, foi necessário utilizar anestesia geral. E por esse motivo, vovô Anésio foi encaminhado para a unidade de tratamento intensivo, onde ele ficará em observação enquanto se recupera da anestesia e do procedimento. A família mora no interior de São Paulo. Então eu peço encarecidamente que você, seus familiares, o grupo da família, faça uma oração em nome de Anésio Fiore para que a sua recuperação ocorra bem, tranquilamente. Vai dar tudo certo sim, o vovô Anésio é famoso nas redes sociais. Só que esse caso chama atenção, gente. Os dados da Organização Mundial da Saúde mostram que até 35% dos idosos a partir dos 65 anos sofrem uma queda por ano. Uma por ano pelo menos, tá, gente? E ao contrário do que muita gente pensa, elas são sim evitáveis. Por isso, a gente precisa conversar com os nossos idosos, incentivar a prática de exercícios, a fisioterapia também é muito importante. Vamos bater um papo sobre isso? O quê? Seu pai é teimoso? Sua mãe também? Vem cá, porque aqui no nosso estúdio a gente recebe a doutora Yara Nipes. Ela é geriatra, vai ajudar a gente nesse bate-papo. Obrigada, doutora, pela sua presença. E a Leni Bonifácio. Tudo bem, Leni? Não é ela que é teimosa, não. Calma. É a mãe, né, Leni? Conta pra gente. É a mãe. A gente tem que ficar constantemente vigilante, né? Porque eles teimam, eles levantam do lugar, vai para o outro. Às vezes não quer deitar na cama, quer deitar no sofá. Então, ou jogar alguma coisa no chão, um tapete. Vamos colocar um paninho aqui bonitinho que eu ganhei. E eu vou tirando tudo. Eu não tenho tapete em casa, no banheiro eu tiro tudo, então... Por ela, deixa a casa toda no tapete, toda arrumadinha. Ela vai ganhando, né, umas coisinhas. Nini, ganhei um tapetinho tão bonitinho, coloca aqui na beira da cama. Eu falei, mãe, não pode. Essa história de coisas ao redor da cama, por exemplo, foi aonde a gente viu ali o vovô Anísio caindo. Você entendeu que ele levou um trupicão justamente em algo ali, ó, que já faz parte, né, da rotina dele, mas mesmo aquilo que faz parte da rotina pode se tornar uma armadilha, né, doutora? Na verdade, o principal local onde o idoso cai é no quarto ou no banheiro ou no caminho do quarto para o banheiro, porque é onde ele tem segurança. Aquele é um ambiente conhecido, então ele vai com menos atenção. E aí, nessa tentativa, nessa imaginação de que está seguro, é aonde ele pode ter o maior risco de queda. A gente estava vendo, estava reparando, a cama dele, inclusive, é de concreto. Aí, minha filha, ali qualquer trupicão, então, a chance dele ir para o chão é grande. E o idoso, né, ele tem, às vezes, uma perda de equilíbrio, uma redução da massa muscular, e aí uma redução dos reflexos. E aí um tropeçar com um chinelo, que eu até observei o chinelo que ele usava, que a gente não recomenda que seja feito o uso daquele tipo de chinelo, vira um cenário, infelizmente, propício à queda. E sabe quem também tem uma dificuldade com o pai? A Adenildes. Escuta só a história, minha gente. Ela diz que o pai é muito teimoso.
Você vai ouvir da boca dela, dona Denildes. Obrigada pela sua presença, pela sua participação aqui com a gente. Diz aí, o que seu pai já deixou vocês assim preocupados, de cabelo em pé? Conta pra gente. Então, meu pai tem 86 anos, né? Ele é deficiente visual, mas ele acha que ele pode fazer tudo. Ele tem muitas coisas que ele não aceita. Hoje em dia, graças a Deus, ele parou de beber, mas quando ele bebia, ele caía muito. Ele não a ponto de ir para o hospital, mas ele já se machucou bastante de queda. Ele pode fazer as coisas dele. Então, ele pode ter deficiência visual, mas a mente dele é pouca. A mente dele é perfeita. Então, às vezes, a gente tem medo de se envolver muito, entrar muito da intimidade dele e deixa ele até depressivo por causa disso, né? Mas é muito temposo. Mas a casa dele, assim, é ele que mexe com tudo, ele que gosta das coisas no lugar, de colocar as coisas no lugar, ele não aceita. E aí, ele não aceita e ele é teimoso também? Muito, muito teimoso. Até, às vezes, até comida, ele mesmo gosta de fazer a comida dele. Não precisa. Não precisa. Então, eu vou fazer comida. Pois é. É interessante, eu estava conversando com a Denilde, gente, nos bastidores. O que ela relatou para mim, doutora Yara? Que o pai dela, ele tem uma mente, sabe, funciona perfeitamente, é um cara lúcido. E aí, justamente por ele, sabe, ainda ser bem ativo, acaba que ele não se permite, ele não deixa com que as pessoas cuidem dele. Acho que ali acaba acontecendo uma coisa que muitos idosos também não querem. Ah, você está tirando minha autonomia, né? Como que a gente consegue demonstrar que é um cuidado que a gente está tendo com os nossos pais? Quando a gente ouve o termo teimosia, eu acho legal a gente tentar adaptar ele para um desejo de se manter autônomo. Que é isso que o idoso tem, né? E ele é saudável, a gente tem que manter esse desejo de autonomia. Porém, como a gente sabe que queda tem uma série de fatores de risco, o que a gente precisa é intervir nesses fatores de risco para que ele continue no seu ambiente, na sua casa, exercendo o que ele gostaria e o que ele pode, mas de forma segura. Esse é o principal ponto. E a segurança da casa, ela de fato, ela deve vir em primeiro lugar quando a gente fala de um idoso que quer fazer as coisas e a gente gosta com que ele faça. Só precisa de segurança. Tem aqui o comentário da Alcenia, a rotina dos meus pais é muito difícil, a minha mãe gosta de colocar tapete no chão e isso é um perigo às vezes, né? O pai já caiu, ela fala assim, às vezes o pai já caiu, se machucou, ficou roxo, teve que ir para o hospital. Nessa hora que a gente dá muita atenção à queda, né? Que é verdade mesmo. Meu pai tem 95 anos, mora sozinho e já caiu várias vezes, justamente por ser muito teimoso. Compramos andador para ele, só que ele quase não usa, tá? Esse é o comentário da Eliene de Marcílio de Noronha. E no seu caso, Leni, quais sustos sua mãe já te deu, hein? Olha, na minha casa não me dá muito susto, não, mas ela faz algumas achas. Por exemplo, eu saio, ela quer dobrar as roupas dela no guarda-roupa. Está dobrado, está arrumada, mas ela quer ver, né, se está no local certo. Aí ela desequilibra, quebra a porta do guarda-roupa porque vira para trás. Já 2 vezes, aí ela cai sentada, mas a porta também... O guarda-roupa já caiu em cima dela? Não, a porta. A porta do guarda-roupa. Aí ela quebra naquilo que ela desequilibra. Aí eu falo, mãe, não precisa arrumar o guarda-roupa. Eu já deixo tudo arrumado. Ah, mas eu tenho que achar aquela saia, aquela blusa, eu tenho que arrumar. Então, aí eu vou fazendo algumas coisas, deixando ela fazer algumas coisas. Por exemplo, eu coloco ela no banho, eu falo, pode lavar suas peças íntimas. Aí ela lava, ela toma banho sozinha. Então, eu vou, entendeu? Ajudando o ambiente. Eu acho que para idosos funcionais, a gente precisa de adaptar os ambientes. Por exemplo, sua mãe que vai no guarda-roupa. Deixa uma cadeira com apoio, deixa uma cadeira lá para ela organizar talvez as coisas sentada na cadeira, né? Porque a gente precisa de falar, olha, pode fazer, só que vamos adaptar o ambiente para ser feito de forma segura. Agora, doutora, esse dado que a gente trouxe no início da entrevista, que até 35% dos idosos a partir de 65 anos já sofreram pelo menos uma queda.
Aí você tem a referência na sua mente, na sua memória, que queda é coisa de criança. Caiu, levanta e tá tudo bem, segue a vida. Mas se tratando desse público, meu amigo, minha amiga, se tratando, né, de pessoas idosas, quais são os riscos, doutora? Não é mais igual queda de criança. Não, são muitos, né? Por isso que a principal, quando a gente fala em queda, a gente tem que falar em prevenção automaticamente, né? Quando a gente fala 35%, parece um número que é difícil de palpar, mas a gente tem que pensar que é 1 em cada 3 ou 4. Então, assim, se a gente coloca 1 em cada 3 ou 4, fica, meu Deus, são muitos idosos. E a partir dos 80, é em torno de 50%. Então, a partir dos 80, metade vai cair. E o idoso que cai, ele cai de novo no próximo ano. Então, quando a gente vai falar de fatores de risco ou de quais são as complicações dessas quedas, a gente está falando de fratura, 95% das fraturas de colo de ferro são advindas de quedas. Então, a gente está falando de fratura, de internação e os possíveis complicadores de uma internação, uma pneumonia, perda da funcionalidade, o idoso às vezes começa a ficar mais acamado, diminuição ainda maior da massa muscular, maior dependência. Então, dificuldades, inclusive, dentro de casa, porque acaba que vai precisar de um cuidador ou algum familiar, talvez tenha que deixar de trabalhar para cuidar desse idoso. Então, a gama de complicações é muito grande. Tem mais comentários. Boa tarde, minha mãe caiu no banheiro, teve um AVC e morreu aos 69 anos. Olha isso, gente, que nova. Boa tarde, Albertinha. Minha mãe vigiava nós para ela fugir. Eu virava as costas, ela levantava e saía correndo. Gente, cada relato, seu pai, sua mãe, eles são teimosos? Conta pra gente como é que é essa dificuldade, né? A doutora estava aqui falando da gente, de fato, prevenir essas quedas. Doutora, você foi muito enfática nisso. A gente não tem que deixar acontecer, não, tem que evitar de todas as formas, de todas as frentes possíveis. Quais são os cuidados principais que a gente tem que ter em casa? Normalizar a queda não existe, tá? A queda não é normal e não pode ser. Ouviu, Dona Iná? Falo mesmo, tá? Tô aqui falando pra minha mãe também. Normalizar a queda não pode. Não. E aí a gente tem que identificar fatores pra gente prevenir. Então, quando a gente fala relacionados à pessoa, se às vezes o óculos está no grau certo, se o óculos talvez precisa de ser ajustado, identificar a causa do desequilíbrio, se é algum medicamento que está sendo tomado que está causando desequilíbrio, identificar dificuldades no andar, e aí entra a parte da atividade física, da fisioterapia, do que for necessário para que o equilíbrio, o movimento e a massa muscular sejam mantidas. Olhar dentro de casa. Existem até muitas cartilhas na internet que a gente pode acessar, são gratuitas, para um conceito de uma casa segura para o idoso, evitar todo e qualquer tapete, fios espalhados pela casa, animais de estimação muito pequenininhos, ter cuidado com animais, o sapato, o chinelo do idoso. Na verdade, o idoso ele precisa daquele sapato que seja fechado na frente e atrás. Sabe? Tipo com velcro, né? Tipo com velcro, exatamente. Porque esse é um sapato mais seguro, aqueles de uso comum, às vezes o chinelo vai e o pé fica, e aí o idoso cai. Então, existem uma série de prevenções e essas cartilhas que são disponíveis na internet, elas são ótimas para a gente conferir. Perfeito. A doutora já passou aqui todas as dicas. Pais, por favor, mães, vamos adotar, então, essas medidas de segurança em casa. Obrigada, Leni. Dá um beijo na sua mamãe. Tá bom? Um beijo para a Denilza também. Obrigada pela sua contribuição, tá? Dá um beijo no seu pai. E olha, hoje, 21h, tem as emoções da novela Coração de Mãe. Sem dinheiro, Caçu se vira como pode para pagar as contas. E Denise ajuda a Átila a esconder seus segredos. Você não pode perder Coração de Mãe. Vamos ver como é que tá o tempo lá fora agora? Deu uma mudada. De manhã estava mais sol, agora a gente vê mais nuvens, né? E tem previsão de pancadas de chuva com trovoadas em trechos das regiões noroeste, sul, serrana, isso aqui ao longo da tarde, tá bom? Agora faz 28 graus aqui na nossa capital e 31 graus em Colatina. E agora, minha gente, é o momento de um assunto sério. Saúde masculina deve ser debatida sim e com cuidado. A
Active Mens pode te ajudar. Disfunção erétil, ejaculação precoce, perda do libido, andropausa, emagrecimento são fatores que afetam a autoestima, os relacionamentos e a qualidade de vida. A Active Mens tem um grupo de especialistas focado na sua necessidade e na necessidade da sua companheira que não quer deixar de acreditar no seu potencial. A Active Mens se especializou nesses temas. Tem salas de espera individuais para melhor lhe atender, com sigilo absoluto, garantindo assim a discrição que você precisa, com equipamentos de última geração, viu? Que são capazes de fazer o seu diagnóstico no mesmo dia. Ligue agora e agende a sua consulta, eles podem te ajudar. 27 31 91 0808. 27 31 91 0808. Active Mens, cuidando da saúde masculina. Fica aqui, ó, porque quando chega o final de semana, ai, a gente ama também. É verão, é churrasco, é Cofrio. Seu verão tem mais sabor com Cofrio. Cofrio, sabor a toda prova. Ó, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta a gente continua a nossa coxinha saudável. O cheiro tá espetacular. Ó.